A ideia aqui inicial é você representar um vetor. Que a gente não faz isso no ensino médio com frequência. Na verdade, dependendo da escola que você trabalha, não vai fazer isso nunca, né? Então, representar um vetor. Como assim representar um vetor? Quando a gente calcula, calcule a força, né? A força é um vetor. Mas a gente calcula só o valor. A força vale 10, né? Aquilo é só o valor. E o vetor? Como é que está o vetor? O vetor é a orientação. Você tem que orientar a força. E como é que se orienta a força, né? Certo? Então, vamos tentar entender isso com um exemplo simples, tá certo? Vamos supor o seguinte. Eu tenho aqui um cordão. Eu tenho um cordão, certo? Um cordão. E aí, a força, esse cordão puxa uma caixa. Pronto. Situação real, né? Aqui é o chão, é o solo. Aqui eu tenho uma caixa qualquer aí, não importa. E alguém puxa um cordão. O cordão está amarrado na caixa e alguém puxa o cordão, né? Então, tu vai ter a força aí que você chama de tração, né? A força tração, que você vê lá a dinâmica, né? É um fio, né? Uma corda, então a força é a tração. Então, aqui eu tenho a força que vai ser a minha tração. Não é? Aí vamos dar alguns valores aqui, né? Para ficar um exercício bonitinho. Aqui eu tenho uma parede, certo? A parede não, né? A pessoa puxando, né? Então deixa eu botar aqui. Temos aqui uma pessoa puxando a corda, certo? A pessoa puxa a corda. Vamos supor que isso aqui, daqui para cá, eu tenho, tá aqui, 2 metros, certo? 2 metros. E isso aqui, essa altura, né, daqui até o chão, eu tenho, por exemplo, 4 metros. Só um exemplo. E vamos supor que a força vale 10 newtons. A força em módulo, certo? A força em módulo, o módulo da força, eu vou fazer assim, tá certo? O F sem o vetorzinho vai ser o nosso módulo. Aqui é o vetor força, né? É o vetor força, o vetor. Aqui é o vetor força. Para representar que a força é um vetor, esse símbolo existe, ó. A setinha em cima do F, veja, a setinha em cima do F não é um vetor. A setinha em cima do F é um símbolo que vai dizer a você que a força é uma grandeza vetorial. Então, essa setinha em cima é para dizer que a força é um vetor. Aqui, ó, a tração é um vetor, né? A força. Certo? Agora, qual é o módulo? O módulo é o valor. Ó, módulo, intensidade ou valor numérico é a mesma coisa. Então, o módulo, que é o valor, certo? O valor, só o valor, aí eu posso tirar a setinha. Ali é só o valor. O valor é 10. Eu já estou dizendo a você o valor. O valor é 10. Então, a tração ali vale 10 newtons. Né? E aí eu quero que você represente o vetor força. Como é que eu represento o vetor força? Né? Mas a força é 10, já está aqui. Certo, o que está aqui é o valor. Né? Que no ensino médio, por exemplo, você com isso aqui já se satisfaz, né? A força é 10. Acabou a questão, né? Eu não quero só isso. Eu já sei que o valor é 10. Eu quero agora o vetor. Qual é o vetor força? Como é que eu represento o vetor força? Certo? Essa é a ideia. Esse é o F. Né? Decompondo F, tu cria uma componente X, que é o teu Fx,
O fx também é um vetor, logicamente, que é uma decomposição do vetor f. E o fx, ele é um vetor e tem um valor, logicamente. Todo vetor tem o seu valor. Né? Aqui o fy. Decompõe e vai ter o fy, né? Que é outro vetor. É um erro comum. Olha o erro comum. O f, ó. Isso é certo ou errado? Erradíssimo. Erradíssimo. Porque não é esse valor mais esse que vai dar esse. Não, não é. É o vetor. O vetor fx mais o vetor fy dá o vetor f. Né? É uma soma de vetores. Toma cuidado com isso. Não é de valores. Então, como é que se calcula o fx? Vamos lá. O fx. Alguém lembra daquele bizu de vetores? Não. Olha lá. Aqui eu vou ter um ângulo que eu vou chamar de θ. Né? Olhando o triângulo, olha o triângulo. Olha o triângulo. Matemática. Olha o triângulo. Aqui é θ, né? Essa altura tem 4 metros. Essa distância horizontal tem 2 metros. Eu posso usar Pitágoras, né? Para achar a hipotenusa desse triângulo. Essa hipotenusa tem quantos metros? Vai ser raiz de quanto? Vai ser, esse é o quadrado, né? Mais esse é o quadrado. Não é isso? Então vai ser 16 mais 4, que dá 20. Então essa é a hipotenusa. Então o nosso fx vai ser quanto? O fx. Tem o ângulo, eu posso calcular o seno e o cosseno facilmente, né? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. O seno é 4 sobre 2 raiz de 5, né? O seno, que vai ser 2 sobre raiz de 5. Deixa assim mesmo, certo? Depois não precisa racionalizar agora não. E aqui o cosseno. O cosseno vai ser 2 sobre 2 raiz de 5, que é igual a 1 sobre raiz de 5. Então tem um seno e cosseno. O fx, aí tem aquele bizu de vetores. Está com ou sem um ângulo? Né? Com é cosseno. Aí fica f cosseno de θ. Né? E o fy é f, está sem um ângulo, aí fica seno. Vamos ver, o que está aqui não é um vetor, é o valor do fx. Né? O valor do fx. Isso é o fx. O valor dele. E aqui é o fy, é o valor dele, não é o vetor fx e fy, é o valor, é o módulo. Então, o nosso fx seria f, que é 10, vezes o cosseno de θ, que vale 1 sobre raiz de 5. Fica 10 sobre raiz de 5 newtons. E o fy vai ser f seno, aí o f é 10, e o seno é 2 sobre raiz de 5. 2 sobre raiz de 5. Que vai dar 20 sobre raiz de 5 newtons. São os valores de fx e y. E o vetor? Vamos lá. O vetor fx, o vetor f, ele é o vetor fx mais o vetor fy. E quem é o vetor fx? O vetor fx, vê o que ele é. Ele é o valor de fx vezes o i. Olha que interessante. O fx é um vetor. E esse vetor é o seu valor. Olha, eu tirei o vetor, tá vendo? É o seu valor multiplicado pelo vetor unitário na direção x. Aí vai dar um vetor fx. Não é? Por exemplo, aí você tem assim, vocês viram esses vetores, né? I, J e K, que são os unitários. Aí o vetor é 2i mais 3j mais 4k, por exemplo. Aí é 2i. O que é o 2i? O 2 é o valor do vetor x. O valor do fx é 2, está aqui nesse exemplo aí. E o i é o vetor unitário. Quando eu multiplico o valor, o módulo, por um vetor, dá um vetor.
Então, se eu multiplico o fx, o valor dele, vezes o vetor unitário, vai dar o vetor fx. Então, o vetor fx é o seu valor, ou assim, se quiser, se achar melhor, o seu módulo, que é o seu valor, vezes o vetor unitário. Isso aqui não é um produto escalar, é uma multiplicação normal. E por que não é escalar? Porque um produto escalar é uma multiplicação de dois vetores. E aqui eu não tenho dois vetores. Eu tenho um vetor, porque o i é um vetor, mas aqui não é um vetor, é um módulo, é um valor. Então isso aqui é uma multiplicação de um valor qualquer por um vetor, que vai dar um vetor fx. Um vetor fx. Então fx é um vetor, que é o seu valor vezes o i. Mas, e quem é o fy? É o seu valor, do mesmo jeito, é o seu valor fy, o valor dele, vezes o j. Né? Porque a direção do f do y é o seu j, né? No eixo y. Né? Então, aqui, ó, a sua força F vai ser quanto? A força. Ah, mas a força vale 10. Repetindo. A força vale 10. Beleza. O que é o 10? É o módulo. Não é o vetor força, é o módulo. Eu não estou perguntando o módulo. Inclusive, eu já dei o módulo. Eu estou perguntando o vetor força. O vetor força é o fx, o valor de fx, que é 10 sobre a raiz de 5, e mais o fy, que é 20 raiz de 5, aqui, ó, 20 raiz de 5, j. Então, isso aqui é o meu vetor força. Aí vamos fazer o contrário. O que foi que eu fiz aqui? Eu dei o módulo e calculei o vetor. Agora vamos fazer o contrário. Vamos pegar o vetor e calcular o módulo. Esquece isso. Esquece isso, né? Do f. O módulo é o seguinte. Se somando o vetor fx com o vetor fy, vai dar o vetor f. E observe, o i, né? O i, obrigatoriamente, ele é perpendicular ao j, né? Porque é x e y. E, obrigatoriamente, o i e j formam entre si 90 graus, né? Então, para calcular o vetor resultante, é sempre Pitágoras. Para calcular o módulo, o valor. O módulo, é só usar Pitágoras. Então, tu faz o módulo do f vai ser a raiz quadrada, né? Já isolando, certo? F ao quadrado, fx ao quadrado, fy ao quadrado. Pitágoras. Aí fica o f, é a raiz de fx ao quadrado, fy ao quadrado. Observe que eu não botei os vetores, né? Ó, não tem vetor aqui em cima, porque é só o valor. É o valor. Então, o valor de f vai ser igual a raiz de fx ao quadrado. Quem é fx ao quadrado? Olha aqui o fx, ó. Aqui, ó. O fx. O valor dele, né? Ó, o fx. O valor dele e o de fy. Aqui é fy. Né? Então, o fx vai ser 10 sobre raiz de 5 ao quadrado, mais o fy, que é 20 sobre raiz de 5 ao quadrado. O f vai ser igual a quanto? Raiz de 100 sobre 5 mais 400 sobre 5, não é? E vai dar 500 sobre 5, que vai dar 100, né? Vai dividir, vai dar 100, raiz de 100, 10. Como tem que ser, né? 10. Então, uma coisa é você expressar o valor. No ensino médio, você só quer saber do valor, normalmente. Né? Uma outra coisa é você expressar o vetor. Esse é o vetor. E eu posso trabalhar da seguinte forma: tendo o valor, calcular o vetor; tendo o vetor, calcular o valor. Então, veja. Resultado. Quer dizer que, se você pega o fx, por exemplo, o fx, né? O fx, que é o vetor, né? No eixo x.
ele é igual ao valor dele, né? Ao valor, não é o vetor, é o valor multiplicado pelo vetor unitário I, né? Pelo vetor unitário I. Certo? Então, se você pega o valor dele, o valor do vetor, e multiplica pelo vetor unitário naquela direção, você vai ter o vetor naquela direção. Entendeu? Ó, o fx, o vetor fx, ele é o valor multiplicado pelo i. E esse raciocínio, essa é a questão, esse raciocínio não é aplicado só para x, y, z, i, j e k. É de um modo geral. E aí agora, ó, veja só. Um vetor qualquer A, certo? Um vetor qualquer A, ele é igual a quanto? Ao módulo de A, que é o valor de A, multiplicado pelo quê? Pelo vetor unitário, alinhado com A. Certo? Se você tem um vetor A, por exemplo, aqui, ó, aqui está um vetor A. Certo? Esse é o vetor A. Vai existir um vetor unitário, aqui, ó. Um vetor unitário aqui, ó. Vai existir, eu chamei de U, esse é um U, certo? Esse vetor unitário, o chapeuzinho quer dizer que é unitário, né? É um vetor unitário. Esse vetor unitário é na direção de A, tá vendo? Se eu pegar o valor de A e multiplicar por esse U, vai dar o vetor A. Da mesma forma que se eu pegar o fx, né? O vetor aqui, ó. O vetor fx, e aqui está o vetor unitário I. Né? Aí eu pego o vetor fx é igual a quanto, vetor fx? Ao valor de fx, multiplicado pelo I, que é o vetor unitário na direção x, de fx. A ideia é a seguinte. Vamos voltar à questão anterior. E aqui eu vou guardar essa informação que foi a resposta que a gente já teve, né? Essa é a força, né? Então, como é que eu calculei o vetor F? O vetor F, calculei como anteriormente. Eu peguei o quê? Fiz a decomposição para usar o I e o J, não foi? Decompondo. Não vou fazer mais isso. Vê só agora. Deixa eu só apagar isso aqui para você enxergar daí. Esse é o vetor F. E esse aqui, ó. E esse aqui é o vetor unitário. Vetor unitário na direção de F. Observe que esse vetor unitário não é nem o I, nem o J, nem o K. Ele é um vetor unitário na direção do F. Porque na situação passada eu fiz o quê? Eu fiz a decomposição para ter o X e o Y. E aí eu sei que no X é o I, o Y é o J. Agora não. Olha o que eu estou fazendo. Esse vetor unitário, ele é U. E ele vale quanto? 1, porque é unitário. Né? Mas eu sei que se eu pegar para calcular a força F, eu posso fazer assim, ó. Como assim? Para calcular a força F, eu faço o valor de F. É 1. Pronto. Isso é outra forma de resolver a questão. E aí a força F, vale quanto a força F? Eu dei o valor, foi 10, não foi? Na questão? Então, o vetor força vai ser 10 vezes U. O vetor unitário U. E aí, como é que se calcula o vetor unitário U? Esse vetor unitário U, esse bichinho aqui, ó, você pode fazer assim, ó, veja. O vetor unitário, ele vale 1. Aí, qual é a malícia? Não importa o que você vai usar para calcular esse vetor unitário.
Isso aqui é um vetor unitário que eu vou usar para calcular uma força. Né? Eu vou usar ele para achar a força. Mas para encontrar esse unitário, eu não preciso usar força. Eu posso usar o que eu quiser. Porque veja, porque o que ele, para que ele vai servir? Só para dizer a orientação. Porque o valor dele é 1. O valor dele é sempre 1. Não importa, é sempre 1. Então, eu posso usar, no caso aqui, eu posso usar as distâncias para calcular o vetor unitário. Eu vou calcular esse U. Eu não vou usar essa força, não, para achar esse U, não. Não vou usar, não. Eu vou usar as distâncias. Olha só agora. Vamos supor que eu tenho isso aqui, essa distância aqui. A gente calculou já, não foi? Com Pitágoras. Aqui foi 4, 4 e 2, né? Dá 16, dá 20, raiz de 20. Raiz de 20. Né? Pronto, aqui é a raiz de 20. Isso aqui, essa distância. Isso não é força, isso não é força. Isso é uma o quê? Distância. Certo? Distância. Distância. Essa distância, ela é a junção dessa distância com essa distância. Concorda comigo? Né? Essa distância vale 2. Essa distância vale 4. O vetor unitário que você vê em vetores, né? Ele é um vetor, tá assim, um vetor qualquer x sobre o módulo de x. Faça meio por extremos. O vetor x é o valor de x, ó, vezes u. Ó, isso a gente já sabe, né? Ó, um vetor qualquer x, ele vai ser o valor do x vezes o vetor unitário na direção de x. Aqui, ó. O vetor i. Como é que se calcula o vetor i? Pega o vetor fx e divide pelo valor de fx. Né? Se eu dividir aqui, ó. Aqui, ó. Se eu passar esse dividindo, olha, passa dividindo, ó. Aí vai ter o vetor a dividido pelo valor de a, vai dar o u. O vetor x pelo valor de x vai dar o u. Então eu vou usar as distâncias. Eu vou usar as distâncias. Vê só agora. Eu vou usar as distâncias. Qual é o vetor distância? O vetor distância não tem nada a ver com força. Qual é o vetor distância? O vetor distância é esse aqui, ó. Ele está alinhado com a força. Então esse é o vetor distância. Ele vai ser 2i mais 4j. O vetor distância é 2i mais 4j. Eu estou criando um vetor distância. Ele não existia. Eu estou criando ele. É 2i mais 4j. Aqui. 2i, eixo x, e 4, eixo y. E qual é o módulo do vetor distância? Qual é o módulo dele? O módulo. Raiz de 20. Raiz de 20. 2 e 4, 20. Então, qual é o vetor unitário? Qual é o vetor unitário na direção da distância? Que é essa aqui. Qual é o vetor unitário aqui, ó, pessoal? Como é que se calcula esse vetor unitário usando as distâncias? Vai ser o vetor distância sobre o módulo da distância. E quem é o vetor distância? 2i mais 4j. E quem é o módulo? Raiz de 20. Então, quem é o vetor unitário na direção da distância? Vai ser 2 sobre raiz de 20 i mais 4 sobre raiz de 20 j. Esse é o vetor unitário na direção da distância.
Esse U, na direção da distância, ele vai ser 2 sobre raiz de 20i, mais 4 sobre raiz de 20j. Esse vetor é um vetor unitário. Se eu calcular o módulo dele, vai dar 1. É só levar isso aqui ao quadrado, tirar a raiz, vai dar 1. Esse é unitário. E aí, olha só o vetor força. Olha o vetor força. É 10 que multiplica o vetor unitário. Veja, mas o senhor vai usar o vetor unitário para calcular a força, o mesmo unitário que você usou aqui na distância? É o mesmo. Porque o vetor unitário, ele está alinhado com a distância. E ele é alinhado com a força, não é? Porque a distância e a força são alinhados. Então, o mesmo vetor unitário vai servir para um ou para outro. Ah, mas é diferente. Não, ele vale 1. Não importa se é lá ou cá, ele vale 1. E ele aponta para onde? Para onde a distância aponta. E aponta para onde? Para onde a força aponta. Então, eu posso usar o mesmo vetor unitário para vetor distância, ou vetor força, ou qualquer outro vetor que aponte para cá. Se aqui essa caixa tivesse uma aceleração para cá, uma aceleração, o vetor aceleração seria o valor da aceleração vezes o mesmo vetor unitário que eu achei aqui. Por quê? Porque o alinhamento do vetor unitário, né, que eu usei ele achando a distância, o alinhamento da distância é o mesmo alinhamento da força e da aceleração. Então, o vetor unitário ele pode ser comum para os três, ou para qualquer coisa que esteja alinhado ali. Então, ó, fica 10 vezes U. Quem é o U? Vetor unitário. 2 sobre raiz de 20 e 4 sobre raiz de 20 J. Então, a força vai ser igual a quanto? O vetor força. Raiz de 20 é que eu não fatorei aqui, né? É 4 vezes 5 dá 2 raiz de 5. Então, aqui fica, deixa eu botar aqui logo, 2 raiz de 5, ó. 2 raiz de 5 e aqui é 2 raiz de 5. Aqui o 2 com 2 corta, fica 10 sobre raiz de 5, 10 sobre raiz de 5i, e aqui fica 2 vezes 10 dá 20 sobre raiz de 5j. Esse é o vetor força, que é exatamente igual a este aqui, ó. Que eu usei usando decomposição. Certo? Então você pode calcular o vetor, seja lá qual for, usando decomposição, e no final ele vai ficar em função de I e J. Ou pode calcular o vetor, você pode calcular ele, usando essa ideia do valor da força do vetor, né? O vetor vai ser igual ao seu valor vezes o unitário alinhado com você. No caso, com a força. Então, a força, esse vetor unitário que está alinhado com a força. Então, eu posso pegar o valor da força e multiplicar pelo vetor unitário, que eu vou ter o valor, o vetor força. E esse vetor unitário, eu posso calcular ele por fora, usando qualquer coisa que esteja alinhado com a força. Então, se eu tenho uma força aqui assim, ó, a força aqui, aí eu tenho, por exemplo, uma aceleração aqui, eu tenho uma velocidade aqui, eu posso calcular o vetor unitário usando aceleração, usando velocidade, usando força, usando distância. E esse vetor unitário, ele vai servir para qualquer outro cálculo. Seja, se eu calculei o vetor unitário usando a velocidade, eu posso usar ele agora para aceleração, para força, para distância. Porque o vetor unitário é o mesmo, já que eles apontam na mesma direção. Aí você pode dizer assim, não, mas assim é mais difícil, né? De fazer do que assim. Decompondo é mais fácil. Depende do problema. Num plano, como foi aqui, decompor fica fácil. Até porque você já tem prática, né? Se for uma situação 3D, para decompor, é um inferno. Para decompor uma situação 3D, IJ e K é um inferno. Assim, é muito melhor. Então, questões mais difíceis, assim é mais fácil. Certo?